Apocalipse 14 apresenta duas colheitas, a ceifa e a vindima. Como é isso, irmãos? A ceifa que está lá no capítulo 14, de versos 14 a 16, é a salvação dos justificados em Cristo. É aqueles que vão para a vida eterna. E a vindima, dos versos 17 a 20, são aqueles que estão perdidos, não foram justificados, não aceitaram a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Após a pregação do evangelho a todo mundo, irmãos, como o Senhor Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Agora então vai vir o fim. Após a pregação do evangelho, a humanidade vai ter que tomar uma decisão. Cada ser humano vai ter que tomar uma decisão, ou por Cristo ou por Satanás, que nesse momento vai estar representado pelas doutrinas dos homens, pelo poder político e religioso que Apocalipse chama como besta. Assim, irmãos, quando o evangelho ter sido pregado a todo mundo, a colheita vai estar madura para ser ceifada. Todos já escolheram o lado que estão. Nesse momento haverá apenas duas classes de pessoas na terra: aquelas que estão plenamente comprometidas com Cristo, sem reservas, pois nada poderá abalar a lealdade a ela, e aquelas que comprometeram a sua lealdade e a sua integridade e se venderam ao diabo. Nesse ponto, o universo verá o caráter de Cristo revelado nos remidos e o caráter de Satanás revelado naqueles que se perderam. Duas categorias de seres humanos: os que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e os que não aceitaram. E as obras de cada um deles vai mostrar qual é o caráter que o Senhor Deus propõe para cada um e qual é o caráter que Satanás propõe para cada um. A vindima, irmãos, é a colheita dos ímpios. Veja, por favor, Apocalipse 14, a partir do verso 17 até o verso 19. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira na terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, ou, como diz outra tradução, da ira de Deus. Veja, irmãos, como é que é isso? No verso 14 tem um anjo que tem autoridade sobre o fogo. Que fogo é esse, irmãos? Esse é o fogo que vai extinguir o mal. Esse é o fogo que vai extinguir o pecado e os pecadores. É o fogo que vai extinguir Satanás e seus anjos. É o fogo que vai extinguir a morte. É o fogo que vai purificar a terra, que vai fazer com que a terra volte ao projeto original, aquele que o Senhor pensou quando criou a terra. Veja lá, então, mas diz também ainda nesse mesmo verso 18, porquanto as suas uvas estão amadurecidas, os frutos estão amadurecidos. O que é isso, irmãos? São os frutos dos ímpios. São os frutos daqueles que praticam a iniquidade. Os frutos dos discípulos de Satanás. Eles estão maduros. Isso quer dizer, irmãos, acabou a misericórdia de Deus. O Senhor Deus não pode permitir o pecado indefinidamente, irmãos. Isso não seria bondade, isso seria conivência com o pecado, conivência com o mal. E o texto de Apocalipse diz assim: o pecado atingiu seus limites. Portanto, ultrapassou a misericórdia. Mas aonde é que vão ser lançados esses frutos? Onde vão ser lançadas essas vides? No lagar da cólera de Deus. Isso é, irmãos, a solução final do pecado. A solução final do pecado e dos seus efeitos. Os efeitos que nós temos visto e que o universo tem visto, mas que vai ver com mais propriedade nos últimos momentos da história desse mundo. Quando a distinção entre os que servem a Deus e os que servem aos homens vai ser absolutamente marcante.
Veja o texto da nossa lição. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14. Todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita. O grão está totalmente maduro e as uvas totalmente maduras. O grão está totalmente maduro. O povo de Deus, que revela sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo e o caráter de Satanás no outro. Dois grupos. Os representantes do Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e os representantes de Satanás, que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Esse vai ser um testemunho, irmãos, para o universo. Após o pecado no céu, irmãos, o universo ficou expectante com relação ao caráter de Deus. Será que Satanás tinha alguma razão? Será que a acusação de Satanás de que Deus era um Deus injusto e um Deus cruel tinha fundamento? Veja lá, então, irmãos, ainda o texto da nossa lição. O universo verá no povo de Deus uma revelação da justiça que talvez nenhuma geração anterior jamais testemunhou. Em contraste com a justiça de Cristo revelada no seu povo, será visto todo o resultado da rebelião contra Satanás. Perversidade, maldade, pecado e rebeldia serão plenamente exibidos diante dos seres humanos e dos anjos. O contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado, a obediência e a desobediência será patente, aparente a todo o universo. Nesse momento, irmãos, cada colheita, cada grupo que vai ser colhido vão representar plenamente o que é fazer a vontade de Deus e o que é não fazer a vontade de Deus. Quais os resultados de seguir o plano de Deus e quais os resultados de se opor ao plano de Deus. Hoje, irmãos, nós já temos uma ideia disso quando olhamos a sociedade. Veja como caminha esse mundo, quanta injustiça, quantos malfeitos, quantas brigas, intrigas, guerras, doenças. Isso que é, irmãos? Isso é andar segundo a vontade de Satanás. Seguir o plano de Satanás e não seguir o plano do Senhor Jesus, originalmente. Foi nisso que deu escolher a Satanás. Veja lá, irmãos, nesse momento que Apocalipse 14 está retratando, nós vamos ver a salvação dos seres humanos, os grãos que são colhidos pelo Senhor Jesus. E vamos ver também a vindicação do caráter de Deus, ou seja, vai ficar plenamente demonstrado, totalmente demonstrado, qual é o verdadeiro caráter de Deus e qual é o verdadeiro caráter do enganador, de Satanás, aquele que mente desde sempre. Como vimos já o verso, quando Satanás mente, ele faz o que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Irmãos, nessas duas colheitas, eu quero estar na primeira, na colheita dos grãos. Eu quero que cada um de vocês esteja. Para isso, o que temos que fazer, irmãos? Devemos escolher estar nesta colheita. Devemos escolher o Senhor Jesus. Ainda que o mundo faça totalmente ao contrário, ainda que o mundo apresente uma total oposição, um total antagonismo a esse posicionamento, nós devemos aceitar ao Senhor Jesus Cristo, aceitar o plano do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, certamente vamos estar na primeira colheita, na colheita dos grãos.